Bem-vindos ao 20º episódio do podcast Beyond Humane, o último episódio desta segunda temporada. E hoje temos quem connosco? Temos tatuadora, ilustradora e muitas outras coisas acabadas em hora, Kate Leopard. Portanto, bem-vinda, Kate. Olá. Olá, Eu queria fazer-te uma pergunta, sim. muito lançar-te já assim para o meio da questão, porque é uma pergunta que eu acho que é extremamente fácil, que é o que é felicidade para ti? Opa, a felicidade, e eu pensei muito nisto, porque, sei lá, às vezes, sei lá, a felicidade é ser meio copo cheio. Eu acho que tens de ter isso, acima de tudo. Se não, tens, se não tiveres a qualidade de ser. Olá a todos! Se não tiveres a qualidade de seres copo meio cheio, tens de. Pronto, tens mesmo de focar-te em, de facto, a escrever o que é ser feliz na tua cabeça. E para mim, a felicidade e ser feliz é as pessoas à minha volta estarem bem, porque é um reflexo daquilo da maneira como tu estás. Hum, e eu, pronto, não sei, eu sempre tive aquela coisa de ser meio witchy e etc. E viver muito à base de reflexão. E eu sinto muito isso. Sinto que se alguém está feliz, eu estou feliz e vice-versa. Então a felicidade para mim é as coisas à minha volta estarem bem equilibradas e tentar também não forçá-las. Ou seja, entender que nós podemos ter mão em algumas coisas e não termos noutras. Então, daí advém a felicidade. Pronto. E depois uns 5% de hard work também estão lá incluídos. Portanto, acho que a felicidade é trabalhar, para mim, pelo menos, e que os outros estejam bem, que as coisas estejam bem. Isso, definitivamente. Ok, interessante. Yeah, é uma questão super pessoal e as pessoas normalmente dão sempre respostas diferentes, por isso é sempre interessante ver e eu acho que a tua resposta foi bastante interessante, sem dúvida nenhuma. Ou não, mas isso fica sobre votação do público. Deixamos para o público. Eu espero que o público vote, porque senão eu vou individualmente atrás de vocês todos. Tô brincando. Todos, toda a gente fica aqui. Exato, tenham cuidado. Olha, eu queria-te fazer uma pergunta que eu fiquei com muita curiosidade mesmo. E eu confesso que tive dificuldades em dormir quando vi isto e depois pensei, oh meu Deus, eu tenho que esperar até estar com ela para poder perguntar isto. Que é o seguinte, tu em 2011 marcaste no Facebook que tinhas feito um exorcismo e eu queria saber como é que isso correu. Porque eu não percebi se tu fizeste o exorcismo ou se foste exorcizada. Exato. Exato, essa é a palavra. Exercitada era fixe, porque era exercício mais exercício. Exa exato, tipo os 2 não é? Era um exercício bem eclético. Ok. Fazes ah, exorcismos e exercício. Ok, 2011, exato. A minha cabeça roda, mas é tipo só fazer o esternocleidomastoideu ali, tipo, era bombado. Não, então, 2011 fiz um exercício. Ok, eu acho que sei o que é que isso foi. Isso foi por volta desta altura. 2011 foi, é possível. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma condição que eu tenho quase a certeza que isto há de ser médico, que é, eu tenho memória seletiva. E é uma coisa muito bizarra, mesmo bizarra. Eu sinto para de parar de justificar às pessoas isto. Mas se foi por volta desta altura, eu fiz um exercício, tem a ver com entrar na faculdade, que é, eu sou de Coimbra e fui estudar para Lisboa. E o que é que sucede? Eu odiava, e ainda hoje tenho conflitos com a minha cidade natal. E eu tenho quase a certeza que isso foi quando eu acabei o secundário e percebi que ia para fora de casa. Tipo, finalmente eu vou sair deste aterro. E então, eu senti que fui exorcizada de todos os males. Eu fui para a grande capital estudar, honrar a minha família em belas artes. Então, basicamente, eu tenho quase a certeza que é isso. E não que eu faça poucas coisas durante a minha vida, mas há algumas coisas que me marcam. E na altura, hum, pode ter sido isso, quase certeza. O exorcismo foi deixar a terra natal, porque eu sentia que não havia muito para uma pessoa que trabalha com artes, e sempre o fiz. Hum, eu finalmente ia ter a hipótese de poder ser mais, e acho que foi o exercício, foi isso. Ou comi 5 pacotes de bolachas e estava com zoando. Bastante provável também. Sim, Ah,
mas fiquei satisfeito com essas 2 explicações. É uma boa. Ah, E depois, eu só quero acrescentar aqui uma coisa boa, e se eu entrei na faculdade, eu tenho um sofro de ansiedade generalizada, hum, eu candidatei-me ao curso errado e entrei no curso errado, ok? oh meu Deus. Eu E tive qual um era o choque, curso, claro. já agora? Foi escultura, eu queria pintura. Eu enganei-me, juro. E depois É que tive um ano. é que é uma tragédia, é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, não, porque acabava em Jura, e eu eu tipo, eu leio as coisas assim, nervosa, e depois eu tive um ano inteiro a estudar escultura nas Belas Artes de Lisboa, tipo, não, a fingir que gostavam, sabes, tipo: "Uau, escultura!" Mas porquê que ficaste um ano? Pensaste: "Ah, já agora vou experimentar"? Sim, sim, e porque, opá, people pleaser. Eu assim: "Não, pá, estás a ver?" Então, tipo, just wave the hand, dude. Sim. Mas é isso é quase como, sei lá, eu gostava de pilotar aviões, mas acabei ali por cair dentro de uma boia ali no Rio Tejo e agora estou aqui a andar numa boia de borracha e vou ficar aqui 12 meses a trabalhar numa boia de borracha. Sim, sim. E depois tinha boas notas. Não, te juro, eu vi uma professora que eu gostava muito, que era de Setúbal, que é uma escultora. Ela tem uma escultura na casa de Setúbal, naquela à beira do Largo, Cultura. na Casa da Cultura. Ela tem uma escultura lá e ela é ótima professora, gostava muito dela. E foi um dos poucos motivos pelos quais eu depois também me agarrei ao curso, e fiz lá 2 grandes amigos também da minha turma, pessoas fantásticas. Hum, Amo-os muito. Portanto, não volta à questão da felicidade, que é, se estás feliz, deixa de estar, se não muda, faz alguma coisa em relação a isso, mas se as coisas à tua volta estão bem, mantém, não tens de tipo, não mexe. Não, é justo, é justo. Portanto, exorcismo. Isto era um factoide sobre Lyle. História extremamente interessante, extremamente interessante. E ganhaste alguma coisa disso, portanto acho que valeu a pena. E Esse engano, foi fixe, foi fixe. ganhei coisas priceless, sim, definitivamente. Exato, sem dúvida. Olha, queria falar um bocadinho da tua ligação à Alemanha, que é por via do teu pai. E pronto, o teu pai é alemão, nasceu na Alemanha e vive em Portugal. Isso é o meu entendimento, ou pelo menos viveu. Vive bem. E pronto, e eu queria te perguntar, da tua perspectiva, o que é que há de bom na Alemanha que não há em Portugal e o que é que há de bom em Portugal que não há na Alemanha? Ok, isso é real. Eu fiz uma lista mental muito grande e para dar algum suporte ao que eu vou dizer. Pronto, eu nasci em Portugal, no ano 93, mas eu viajo desde que nasci até a Alemanha. Ok? Houve uma fase da minha vida que nós não fizemos isso porque os meus avós do lado da minha mãe estavam imigrados em Paris e nós íamos mais vezes a Paris. Entretanto, eu desde muito nova também comecei a ir a Berlim, porque não tem a ver só com a Alemanha, tem a ver com uma coisa muito importante que é Berlim e com o facto do meu pai ter nascido e crescido em Berlim Ocidental. Hum, então, pronto, há um grande contraste em algumas coisas. E eu acho que isto não foi tão interessante na minha vida até recentemente, porque eu estive lá a viver durante 2 meses e meio. Estive a fazer dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, eu entrei este ano na Alemanha ainda com bastantes costumes e com uma educação que o meu pai me deu em casa. hum, e que são coisas muito pequenas, são aquelas coisas que nós notamos, dizemos: nós somos europeus", mas não é bem assim. Muitas questões relacionadas com etiqueta, na minha opinião, muitas coisas relacionadas com afetos, e se calhar muitas vezes nós pensamos, por exemplo, que os alemães são frios, mas são frios com pessoas, tipo, uma questão mais social. Dentro do que é família, eu acho que há um afeto muito maior. A única questão é que eu não tenho avós alemães, e eu acho que isso é uma grande diferença também, porque quando eu ia à Alemanha e visitar as minhas tias-avós, os irmãos os irmãos da minha avó, que ainda estão vivos, 2 delas que eu gosto muito, que é a minha tanta Margaret e a tanta Gui, amo-as muito, sempre que vou a Berlim estou com elas e já têm mais de 80 anos. São pessoas incríveis que sobreviveram à Segunda Guerra, mas nota-se, há um carinho muito mais intenso, muito mais familiar, muito mais íntimo do que cá em Portugal. Isso é uma grande diferença que eu acho que as pessoas não têm essa noção. Por exemplo, existe muito o beijinho na boca de família, assim, aquele cumprimento, o pequezinho, eu nunca vi isso acontecer cá, por exemplo.
Acho que as pessoas lá falam muito mais em dimensão mais profunda sobre assuntos importantes do que cá. Cá eu sinto que a família tem de estar bem por estar bem porque é família, e eu lá não sinto tanto, por exemplo, essa obrigação, essa tipo: "Estou com uma faca", eu adoro ter uma faca aqui. "Ah, tipo, tens de ser parte da família". Eu acho isso É, bom não ponto. isso é diferente. Hum, e outra, pá, é a cena dos sapatos. Sapatos dentro de casa, gente. Não, por favor, por favor, descalcem-se. Eu não quero saber se as vossas meias estão rotas, eu não quero sa tipo, o meu chão vai ser de madeira, vocês vão estar confortáveis, eu arranjo-vos umas meias, chinelos, pronto, isso é uma grande diferença de Portugal para cá. Hum, mas mesmo as coisas mesmo pequenas, por exemplo, cá as pessoas veem um jogo de futebol aos gritos, mas contêm os gritos, na Alemanha não. Na Alemanha gritam-te na cara, estás a ver? Tipo, nem penses, já Oliver Kahn, eu já nem joga, mas pronto, é um bocado por aí. Hum, e há umas diferenças, culturais, lá está, dentro voltando à questão da Europa, grandes, muito, muito grandes. Isso. E notei ainda mais isto agora como vida adulta. Hum, e das casas. Ah, eu não sei, eu posso estar em erro com isto, mas na Alemanha tu conheces os teus vizinhos, ou pelo menos tens noção, se acontecer tu não conhecer os teus vizinhos, tu vais saber, aqui não, aqui as pessoas é tipo: "Alguém a viver novo no prédio, investiga sozinha". É horrível. É mesmo péssimo, não e sim, são as grandes diferenças da Alemanha, mas pronto, e gosto mais da Alemanha em maio, em Berlim em maio e no outono. Ok, ok, interessante. Yeah. Eu revejo pronto, tu falaste, eu só conheço a Alemanha do ponto de vista turístico, nunca vivi na Alemanha, mas o facto de viver na Suécia, há muita coisa do que tu disseste que eu revejo aqui também. A questão dos afetos entre família, por exemplo, que há esse estereótipo de os nórdicos são muito frios. Não, Opa, honestamente, estou cá há 7 anos e não noto nada disso. E pois. acho que entre família são super próximos. Eu dou sempre um exemplo, que é, eles dizem, eles saem de casa dos pais super cedo. É pá, sim, saem de casa dos pais super cedo porque o Estado dá-te uma casa quase de borla caso tu queiras, Pois, dá-te apoio financeiro, tu podes pedir um empréstimo, sendo jovem, podes pedir um empréstimo ao Estado, que, bem, ao banco, mas através do Estado, onde os juros são zero ou quase zero. Portanto, tens um ordenado ali logo inicialmente, portanto, é um bocado naquela, quem é que não sairia de casa se lhes dessem 2.000 euros para sair de casa e não fazer nada durante algum tempo? Eu acho que quase toda a gente sairia, portanto, a questão é que Portugal não tem condições sociais iguais. definitivamente. Mas mesmo a própria independência, por exemplo, ok, os meus pais estão juntos, pai e mãe, bem portuguesa, pai alemão, mas, por exemplo, a minha mãe emigrou, esteve em França antes de ir para a escola, ou seja, para o 5º ano, se não estou em erro. Ela estudou em Gaia, depois passou ali para da Manuel II, não importa. Ou seja, a minha mãe ela própria foi separada dos pais desde muito cedo, porque os meus avós ficaram na França, e ela tipo, desde o 5º ano até à universidade, até se tornar uma mulher autónoma, estava sozinha. O meu pai, ficou órfão bastante cedo, aos 15 do meu avô e aos 18 da minha avó, e então sempre ficou com uma autonomia por obrigação desde muito, muito, muito cedo. Então, acho que eu herdei muito o espírito aventureiro deles, sobretudo, mas depois também a minha mãe apesar de estarmos cá em Portugal, a minha mãe também se uniu muito à educação que o meu pai me deu, que é essa da independência. E de que, ela consegue, se nós conseguimos, tipo, ela só parece que puseram um bebé no rio e se o rio leva a criança Yeah, yeah, yeah. e está tudo bem, mas também há essa parte nórdica ou o que quer que seja, Sim, sim. da independência desde muito cedo. E eu saí de casa dos meus pais aos 18, em 2011, quando me fizeram o exercício. Exato, quando foi o exercício, exato, sei Exatamente. perfeitamente. Quando foi Ahm, e- Exato, isso foi badalado na altura nas notícias, mas isso é um bom ponto que tu tocaste, e sim, e aqui acontece a mesma coisa. Uma coisa que surpreende, por exemplo, é quando tu conheces uma pessoa muito nova aqui na Suécia.
E eles começam a falar e tipo: "O que é que fizeste já na vida?" e não sei o que mais. Todos eles trabalharam todos os verões, Uhum. todos eles. Aos 16, 15, 16, 17, 18 trabalharam durante o verão. Precisavam do dinheiro. Nem é uma questão de precisarem do dinheiro, é uma questão de irem ver a vida, experimentarem a vida, terem responsabilidade, terem independência, exatamente. Sim, sim, sim. E isso tem a ver com a educação e tem a ver com essa questão cultural, claramente. Uhum. Acho que é muito aquela coisa também do tipo, o dinheiro é de facto uma realidade, é preciso dinheiro para viver e para Claro. subsistência, mas também não é tudo, é a parte onde tu aprendes a gerir esse dinheiro também é muito importante. Porque tu podes receber muito dinheiro, mas podes ter o vício do jogo, podes não saber Exato. pronto, podes ter de sustentar uma família e podes não perceber que podes sofrer inclusive problemas emocionais com a tua família e não percebes que não sei pronto, então há questões sobre como de literacia financeira desde cedo, por causa da independência. Yeah, yeah. E sem dúvida isso é um ponto que é, eu conheço, qualquer pessoa que eu conheça aqui com, sei lá, 18, 19 anos, sabe mais de finanças e economia do que o average Sim, português de 40 anos. sim, 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 Ah, sim. é tipo uma discrepância gigantesca porque o sistema educacional na escola ensina-te logo desde muito novo. Eu acho, salvo erro, eu acho que é quando eles têm 13, 14 anos, que eles têm uma disciplina de finanças, onde lhes ensinam logo como é que se abre uma empresa, tipo, quais é que são os prós e contras dos tipos de empresa. Ou seja, porque muitos deles, quando chegam aos 18 anos, já estão a investir e depois há muito apoio do Estado. Abrir uma empresa custa muito pouco, há muito apoio, ou seja, há muita margem para tu experimentares e errares. E, ok, não deu, este negócio não foi sustentável economicamente, ok, vou tentar outra coisa. Há muito apoio para isso, porque o Estado percebe que tem muito a ganhar com isto, porque tem muito a ganhar com as pessoas que criam negócios novos e não lhes tenta cortar, pronto, as pernas logo ao início, como acontece em certos países começados por P, mas Eu acho que é o incentivo, por exemplo, eu sinto-me jovem adulta, eu sinto-me super jovem, quer dizer, hoje subi um lance de escadas e fiquei a arfar, mas também fiz 31 há umas semanas. A questão é, eu sinto-me jovem, corpo, mas não me sinto uma jovem que vai prosperar em Portugal, de todo. Eu como trabalhadora independente, eu não vejo ter uma casa, eu não vejo, tipo, ter filhos está-me a assustar. Eu imigro se me disseres que eu, pronto, enquanto mulher, que estou grávida amanhã, eu vou dizer assim: "Eu vou-me embora". Juro, não quero, eu tenho medo de ter filhos aqui. percebo. É. Sabes que isso é mesmo uma condição médica. Eu só soube isto muito tarde na minha vida. Eu não sabia, eu sou muito ignorante em muita coisa, é normal, que é, eu não fazia a mínima ideia que uma mulher poderia estar grávida até ao tempo do parto e não saber que está grávida. Sim, 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 isso acontece. Não fazia ideia. Eu tive uma amiga que descobriu ao quinto mês e ela é muito magra. Descobriu ao quinto mês e ela fez praia. Ela estava grávida de 5 meses a fazer praia e ninguém alguém lhe deve ter dito: "Deves ter gases", ou uma coisa assim, mas que é nem sei lá, é normal. Por exemplo, eu faço contraceptivo de pílula e tenho um ovário poliquístico, então tenho uma barriguinha um bocadinho mais inchada, tranquilo, é aquele inchaço normal. E uma vez, imagina, eu estava a tatuar uma senhora que não conhecia e estava com um vestido justo e ela perguntou-me se eu estava grávida. Que E eu perguntaste? eu assim, eu pensava na minha cabeça: "Minha senhora, eu vou tatuá-la, isso não se diz a ninguém". Eu claramente não Exato. casquei obviamente sou profissional, não casquei na senhora, mas, sim, existe o não estás grávida e pareceres que estás sempre assim, ali. Ou então passares 9 meses com menstruação, sem qualquer sintoma, nada, e de repente, pop, a child comes out. Isso acontece, isso acontece. Aliás, há um programa do TLC de senhoras que foram à casa de banho e tiveram um filho, ali na retrete. Não foi ao mesmo tempo, espero. Eu posso dar outra posso-te contar uma coisa ou há pessoas que quando têm crianças, ou ao ter a criança, fazem Não, 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 não. Não, isso eu percebi. Não, a minha pergunta. Eu vi isso tudo. Não, a minha pergunta é se no programa iam todas ao mesmo tempo. Eu acho que sim. Eu acho que, tipo, tu fazes opa, eu não.
Ok, ok. Bem, ok, vamos seguir. Boa noite, exato. O programa fecha aqui o episódio. Podem Sim, parar de pessoal, ouvir. tenho de ir embora agora. Estou a brincar. Exato. Sabes, Esta boa, até à olha, próxima. voltando só à questão, por exemplo, da Alemanha e sobre esta questão. Por exemplo, eu sinto que nos países do norte, fala-se muito mais sobre questões íntimas destas, com muito mais à vontade do que se fala cá em Portugal. Eu tenho mais amigos com problemas de ir à casa de banho, tipo, não consigo, eu própria sou uma delas, fora de casa, cá em Portugal, do que na Alemanha. Na Alemanha, eu sinto que existe muito mais à vontade com questões de, por exemplo, de higiene pessoal e etc. E isso é outra que ninguém fala e é muito importante. Pronto, só para deixar aqui. Muito importante mesmo. Não, mas é um bom ponto, é muito importante. Eu já passei muitas vergonhas pessoais na minha vida, Uhum. vergonhas sobre mim mesmo, ou seja, eu é que meto vergonha sobre mim próprio, Claro, exato. de agora não posso ir à casa de banho porque estou nesta situação, agora tipo, e sim, eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas nos países nórdicos são um bocadinho mais diretas com essas questões, porque é tipo, isto é uma não questão, é tipo, é natural, eu tenho que respirar, ou convém, não é? Respirar, pelo Sim, menos sim, para sim. continuar cá vivo, comer, essas coisas básicas, e depois há outras coisas básicas como defecar, gases, Sim, sim, sim. faz parte. Eu, por exemplo, não, é exatamente isso. Eu, por exemplo, eu cá, tipo, apesar de não ser um problema e as pessoas não é um problema entre elas, para o estado pessoal é. E lá eu Exato, exato. sinto que de todo que não, olha, estou-me a sentir mal, vou à casa de banho, e as pessoas até dizem: "Olha, queres alguma coisa?" Eu fico: "What? Como assim? Eu sou intolerante à lactose, mas adoro gelados." Sure. Certo. Bem, As tuas lutas. a minha luta é crossing. Pronto, já temos 2 gelados e croissants, mas pronto. Olha, eu, tô- eu queria te perguntar aqui uma coisa, porque tu falaste um bocadinho disso e eu queria tocar um bocado mais nisso. Sim. Olha, como pessoa que nasceu em Setúbal e esteve em Setúbal durante muitos anos, eu sempre olhei para Coimbra e continuo a olhar e penso que cidade extraordinária. Eu vou aqui confessar uma coisa: Coimbra é a minha segunda cidade preferida de Portugal. Ok. Pronto. E para mim é Lisboa número um, depois é Coimbra, depois acho que é o Porto e ficamos por aqui. Mas porquê que eu acho que Coimbra não é melhor que o Porto, mas porquê que eu prefiro Coimbra ao Porto? Porque eu acho que Coimbra é extremamente grande, acho que é uma cidade grande, Uhum. e pelo menos aqui, atenção que o meu ponto de referência base é Setúbal, é de onde eu venho. Ahm, Acho que é uma cidade grande, acho que é uma cidade que tem muita cultura, isto é o que eu vejo de fora, atenção, que é diferente para quem vive, atenção a isso. Acho que tem a malta toda jovem das universidades que traz prós e contras, como é óbvio, para as coisas, mas tem uma cultura do desporto muito forte, não sei, sempre que vou a Coimbra sinto que há as mesmas coisas que Lisboa e que o Porto, mas obviamente mais pequeno e mais condensado. Não sinto que vou a Coimbra e penso: "Epá, agora quero um matcha latte", por exemplo, aí eu não consigo encontrar lado nenhum. Não, sinto que, ok, naquele sítio em Coimbra há, mas ao mesmo tempo há uma cafetaria ou um restaurante super antigo, super tradicional, e ao mesmo tempo há um restaurante indiano super fixe. Ou seja, sinto que tem aquela mescla cultural que o Porto e Lisboa, as grandes cidades têm, Uhum. mas obviamente mais pequeno, porque Coimbra é um bocadinho mais pequeno, mas continua com uma grande dimensão e tipo, depois tem a história toda ligada à Coimbra, que é uma história forte a nível de monumentos e cenas para ver. Então isto é a minha perspectiva de Coimbra, mas tu não és a primeira pessoa a queixar-se, que eu conheço que é de Coimbra, a queixar-se de Coimbra. Portanto, eu queria fazer aqui, fazer dig um bocadinho mais fundo do o que é que não funciona em Coimbra? Opa, lá está. Eu tudo o que tu disseste, absolutamente legítimo, absolutamente concordo, tipo, definitivamente. E como é que eu hei de dizer isto? Ah, sendo que, por exemplo, nenhum dos meus pais é de Coimbra, eu sou de Coimbra. Ahm, eu sinto que quando eu cresci, até os meus 18 anos, não havia qualquer vontade por parte da cidade em apostar na cultura. Ou seja, nós vamos só aqui uma questão que é: existem 2 universidades de belas artes no Por no no em Portugal, que é a Porto e Lisboa, e em Coimbra,
não existe. Existe uma universidade mais antiga com que tem aquelas faculdades que toda a gente quer ir, que é direito, Sim. Exato, exato. medicina, etcétera. Pronto, e eu própria sinto que ao crescer lá, que os cursos mais como designs, essas coisas, eu vou dizer que são recentes, mas que, pronto, não são efetivamente, tipo, ninguém diz: "Ah, tens referência nacional design em Coimbra". Pronto, se calhar é, não faço a menor ideia. Mas eu sinto que é uma cidade que quando eu estava lá, é uma cidade dedicada ao, não vou dizer ao tradicionalismo, mas às coisas antigas, ou seja, tudo que poderia ser arte ou coisas contemporâneas, não dava, não funcionava, não era uma coisa. E eu vou ser sincera, foi em 2011, 2012 que eu parei de viver lá, já não, eu visito, ou se calhar dizem 2 vezes ao ano, mas eu à distância vejo mudanças e eu acho que essas mudanças são muito boas. Por exemplo, a minha mãe tem um papel cultural, não te como tem um papel cultural muito como visitante enorme. A minha mãe é uma pessoa hilariante, tipo, as histórias dela são mesmo queridas, são muito inocentes, do género: "Hey, estava a andar e vi que estavam a pôr cadeiras no pátio da Faculdade de Direito. Então eu perguntei se havia bilhetes e o que é que era, e era uma ópera", sabes? E ela naquele dia, tipo, o segurança deu-lhe bilhetes para ir à ópera. E pronto, a minha mãe é esta pessoa, ou seja, e eu tenho-a no Facebook, eu vejo que de facto ela é a minha agenda cultural e que há coisas a acontecerem na cidade. E depois há outra coisa muito, muito importante que é sobre mim, mas mais sobre os meus pais, sobre a identidade que me deram, que é os meus pais. Isto, tu não sabes isto, acho que é fixe. Que é os meus pais conheceram-se numa república antiga. A República Icarrapotash é uma república que vou só fazer aqui um bocadinho da minha ação social, que é uma república que, juntamente com os fantasmas, está a precisar de doações para que não seja retirado o espaço, para se poder pedir um empréstimo ao banco para se manter a casa, porque caso contrário o senhorio está a pensar despejar este espaço icónico cultural que devia ser protegido pela universidade, que não está a acontecer. E então, a República Rapotage tem estudantes que renovam a cada temporada e então, como eu sigo a página, eles agora têm uma página no Instagram, eles estão muito ligados à vida cultural em Coimbra, não só às coisas institucionais, por parte da Câmara e dos teatros, mas sim aos eventos que passam na cidade, por exemplo, como o Luna Fest ou eventos de festas que eles fazem lá dentro para a angariação de dinheiro, não só deles, como da República dos Cágados, lá está, dos fantasmas, dos vizinhos deles, ou qualquer outra coisa que se passe na cidade. Eu, apesar de não ser participativa, fisicamente, vejo e dá-me, dá-me felicidade. Olha, aquilo estamos a falar no início outra vez, que é, dá-me felicidade vê-los felizes e a fazerem coisas. E à distância, como assim, voyeurismo, apesar de lá estar, eu vou 2 vezes ao ano, desde 2011, 2012, consigo ver que existe vida cultural e isso deixa-me feliz, isso deixa-me contente. E eu acho que é essa a Coimbra que tu conheces e não é a Coimbra que eu conheço. Certo. Portanto, e deixa-me contente se tu gostares desta Coimbra. Infelizmente eu tenho a outra muito vincada, tenho uma experiência, não vou dizer, vou dizer borderline bullying, porque eu era diferente, era uma miúda que pintava o cabelo com cores, tenho piercings, tenho tatuagens, apesar de na altura não ter, mas notava, tipo, olhavas para mim e ia ser freak, pronto. Mas, mas eu não me sentia adequada lá na altura. Agora se calhar sim, mas na altura eu era outsider. Hum, Ok. não era, não, eu adoro betos, gente, todos os betos são todos do meu coração, mas eu não fazia o encaixe. E as pessoas quando se estão a descobrir, quando são jovens, fazem um bocadinho esse tipo de segregação ou o outro é esquisito. Claro. Exato, exato. Por exemplo, mesmo a questão queer em Coimbra, não vou dizer que era um tabu, mas era um tabu. Ser-se queer, ser-se gay, ser-se lésbica, ser-se trans ou não binário não é uma questão, não é? Tu não és, tu és nada, até eventualmente perceberes que há ali um bocado de ti e que tens e vais poder dizer o que é que tu és ou o que é que tu sentes que és. E isso não vai de acordo com os meus padrões, de todo. Cla- Então, por isso não.
O Coimbra, ainda bem que Coimbra já não é essa Coimbra também. Portanto, aí fica o meu resumo sobre porque é que se calhar há mais pessoas com a minha opinião. Se calhar essas pessoas não vivem lá quase certeza agora, porque se viverem se calhar conseguiam ser mais livres do que há 10 anos atrás ou há 12. Exato. Não, mas eu acho que é interessante o que tu disseste, porque lá está, é uma perspectiva pessoal de quem lá viveu, de quem conhece agentes do sítio, porque isso acho que é muito diferente do que uma pessoa que vai visitar. Lá está, quando visitas tens sempre aquele retrato meio turístico ou cultural do que vem ali à primeira, na primeira imagem. E eu acho que desse ponto de vista Coimbra funciona muito bem, mas obviamente que depois há o outro lado sempre das cidades que pode não Sim. ser o melhor lado. Não, mas é definitivamente isso. E mesmo por exemplo, não, eu não quero dizer, não é que não quero dizer, eu não tenho este pensamento ainda bem formulado na minha cabeça, mas eu sinto que as classes sociais em Coimbra são diferentes do resto do país. Ok. E é uma interpretação que eu deixo bastante livre, porque eu estudei com pessoas e eu tenho perfeita noção disto, não se diz isto. Eu estudei numa escola pública, mas eu estudei nos anos em que era moda as pessoas dos colégios irem para a escola pública. E então eu tinha uma grande discrepância de classes sociais na minha turma do nono ano. Tinha pessoas que eu notava que tinham muito poder financeiro, pessoas que viajavam muito, pais eram médicos, e tinha pessoas pronto, que eu sei que mais tarde se renderam pronto, a caminhos da vida que, como qualquer outro, pagam as suas contas, não importa, ou caminhos mais relacionados com os trabalhadores independentes, estou a brincar. Mas, Exato. sim, existia bastante discrepância social e isso era uma coisa. Era tipo, era moda, eu lembro-me do ano em que foi moda parar de estar no colégio privado para ir para a escola pública, porque era cool. Sim. Ok, ok, isso é That outro happened. nível. Nada contra. Isso é outro nível. Pessoas brilhantes, pessoas inteligentes, pessoas menos inteligentes, não importa. Foi uma moda. Exato, malta que tem casa de férias na Figueira da Foz, está tudo ok, ninguém vos detesta. Sim, de todo, amo muito, a sério. Deixa-me andar no vosso barco. Estou a brincar. Eu vou andar. Exato, tudo ok. Ai. Ok, uma boa partilha. Olha, eu queria falar de um assunto um bocadinho mais sério do que este, e que é, é um bocadinho mais sério, porque é um assunto sobre a insegurança das mulheres. Eu vou falar especificamente em Portugal, porque senão nunca mais saímos daqui, Sim. mas, mas sobre a insegurança das mulheres. Eu acho que só em ser mulheres, porque só o facto de serem mulheres já são atacadas por tudo o que existe. Mas insegurança na rua, insegurança no trabalho, insegurança em ter os mesmos direitos, questões salariais, Uhum. todas essas coisas. Como é que nós invertemos esta mentalidade neste mundo dominado por homens brancos cis, maioritariamente? hum, Como é que nós rebentamos a bolha e aumentamos aqui a igualdade de género e a igualdade social e todas as outras igualdades que devem ser equilibradas? Uhum. Sim. E ia-te perguntar também, desculpa, Força. só aqui uma pergunta dentro da outra, portanto, como é que tornamos estas questões mais semelhantes, mais parecidas umas às outras, e como é que, a nível de insegurança, como é que te sentes sendo mulher no Porto e em Portugal? Ora, eu vou pôr a minha voz séria, porque eu tenho tendência, quando falo deste assunto, é um assunto do qual eu falo muito. Atenção. Falo muito porque a questão do género é uma construção, acima de tudo. Ah, Há uma coisa muito importante. Eu vou dizer que o Porto está um bocadinho atrás na questão de pronomes, e eu própria sou muito binária na maneira como falo, eu sei que tenho isso, mas também gosto que as pessoas se deem a conhecer e peçam, por favor, por exemplo, pronomes. Eu sou mesmo muito acéfala nisso. E não é por mal. Eu acho que quando nós vemos a beleza e a inocência de uma pessoa sobre questões de género, acho que é importante para a conversa, acho que nos devemos respeitar acima de tudo uns aos outros. Claro. Hum, É um tema do qual eu falo, vou pôr a minha voz séria, porque eu vou começar a fazer piadinhas quando uma pessoa está nervosa e se ri para tentar camuflar alguma coisa.
Eles a tirar o meu masking da ansiedade porque sofro de ansiedade e tive um episódio de ansiedade ontem à noite, e então não estou a recuperar, já me conheço muito bem, mas, é um assunto que eu gosto muito de falar e vou dizer. Hum, eu neste momento, eu não abro a porta, eu perco clientes, quando estou sozinha aqui no estúdio, eu tenho um estúdio privado, porque eu não abro a porta quando sei que é um homem ou quando é uma pessoa que não me responde ao intercomunicador, ok? Eu perco dinheiro deliberadamente com medo de ser assaltada, violada e morta. E uma pessoa que diga: as coisas não estão assim tão graves em Portugal. É assim, hum, não é basta uma. Há episódios de violência constante, não só por estranhos, mas neste momento está a acontecer. Eu quero fazer um shout out à Tajit, hum, à Liliana, que neste momento denunciou o agressor dela em público e deu origem a 2 ou 3 artigos em jornais online. Muito importante. É preciso ter muita coragem, sobretudo para começar a desconstruir o mundo da música. O mundo da música cá em Portugal independente tem as suas maçãs podres. Todos os sítios têm as suas maçãs podres. Eu trabalhei ligado ao ramo da música durante muito tempo e via esses próprios, não é ataques, mas esses inuendos constantes que passam pelo gaslighting do cis hetero branco, ok? Exato. E não, não, tu não interpretaste isto bem, eu só estava a ser simpático. Não. E nós, enquanto mulheres, eu, enquanto mulher nos meus 30, eu tenho uma construção sobre o que é a violência de género desde pequena, desde criança, ok? Eu cheiro à distância quando estou a ser colocada num date rape, ok? Eu no outro dia cancelei uma tatuagem, tipo, o rapaz nem sequer estava perto de estar à porta, mas eu cancelei uma tatuagem porque ele deu-me vibes de date rape. E a maneira como ele me insultou a seguir, por mensagem. Ele insultou-me low-key, insulto, aquele não me percebeste muito bem, só justificou que eu Comprovou. sim, comprovou que poderia ter corrido muito mal. Hum, isto abala uma pessoa, eu acho que sinto que o instinto das mulheres vem por construção. E eu não permito que ninguém no meu estúdio tome conta da minha eu sinto que não permito que ninguém tome conta da minha saúde mental. Aqui eu sou a rainha, aqui eu mando. Aqui eu da mesma maneira que eu quero que te sintas confortável e quero que te sintas em casa, hum, eu não permito que ninguém venha destruir essa paz e se eu puder ter algum controle sobre isso, tenho. Hum, focando na violência do Porto, eu fui, espancada em outubro do ano passado por um indivíduo, às 4 da manhã, porque agarrei uma caneta. Eu estava a vir de um encontro com uma maltinha que ia emigrar. Eu decidi fazer um tag na rua, decidi escrever num sítio que eu sabia que ia ser lavável e continuei a andar e houve um indivíduo que saiu de um carro com outros 3 indivíduos lá dentro, mandou-me contra a parede, mandou-me ao chão e bateu-me, deu-me um pontapé na cabeça e gritou: "Posso ser asneiras?" Podes dizer o que quiseres. Ah, pronto, ele gritou, e eu acho que as pessoas precisam de perceber isto, ele gritou: "Sua grandíssima filha da puta, para de sujar a cidade." E isto repetidamente, ok? E eu: "What?" No chão. E, depois eu pensei: "Mas que é isto?" Eu não tive tempo de me defender. Eu tenho 1,5 m, isto foi um homem alto de 1,80 m, bombado, branco, careca, hum, que decidiu fazer isto. E meteu-se dentro do carro como o cobarde que foi e arrancou e ficou um bocadinho à frente enquanto eu ficava no chão. E eu só quero dizer que olhei dead in the eye para o carro, apontei a matrícula na parede e depois escrevi na parede. Eu fui agredida por um homem aqui e apontei uma seta para baixo. E aquela porcaria ficou ali. Aquela porcaria ficou ali na parede durante 2 semanas. Houve alguém que fotografou, e depois uma amiga viu e mandou-me a publicação. E eu fiquei, eu senti-me empoderada com aquele, com aquele acidente todo. Mas depois foi toda a inconveniência de ser mulher, de ir a uma esquadra da polícia e me perguntarem
primeiro olharam para cima de mim de alto a baixo, eu ia bem sexy, hum, e disseram: "O que é que está a fazer na rua a esta hora?" Ah, e o próprio trauma não adveio só do pontapé da cabeça, mas adveio da própria segurança pública me dizer porque é que a menina estava a fazer na rua a essa hora. Limitaram-se a ignorar, não quiseram chamar uma ambulância, continuaram a ver o filme que estava a dar no AXN. O meu colega de casa veio-me buscar, eu estava cheia de sangue e tinta. Hum, e é isto. Hum, é esta a situação. Isto é um episódio que me aconteceu em outubro, dia 20 de outubro do ano passado, às 4 da manhã, 21, às 4 da manhã. Hum, De 2023. Sim, porque Como? estou só a situar o ano 2023 porque 2023, sim, sim, sim. E quem depois nos está a ouvir vai estar em 2025. sim, exato. 2023. E pronto, e isto aconteceu, e foi absolutamente surreal, porque não foi tipo, eles viram uma pessoa mais pequena e pensaram: "Vou-lhe arrebentar a cabeça", sabes, tipo, vou só tipo, e eu sinto que eles pensaram mesmo: "Ah, é uma mulher", tipo, não é um gajo que poderá andar à porrada comigo. Claro, Eu senti mesmo que claro. pá, não importa, estás a e depois notava-se que eu era mulher, não sei, e lá está, eu ia muito sexy, bom, eu ia muito sexy, mas ia relativamente claramente era uma pessoa, que aparentava ser do género, feminino. Portanto, alvo fácil, alvo a abater, isto leva a muitas outras questões. E depois mais tarde, eu gosto, eu sinto-me capaz de falar destes incidentes, porque tenho de falar deles, tenho de se normalizar poder contar estas coisas para as pessoas perceberem. E tive um outro incidente em que, mulheres, se me estiverem a ouvir, isto é uma técnica pelo menos de defesa, que envolve gritar como uma banshee. Uma banshee, uma bruxa bem. Basicamente, eu estava a voltar para casa de ter saído à noite e um homem agarrou uma mama. Sim, sim, só agarrou uma mama e eu, "Ai, então." E comecei a filmá-lo e ele começou-me a tentar tirar o telefone, começou-me a tentar bater e eu só comecei a fazer aos gritos e a filmá-lo. O vídeo até é bastante what the fuck. E eu continuei a filmá-lo enquanto gritava e dá para ver o rosto dele e o único problema é que era uma pessoa, era um migrante. E foi no dia antes das eleições, dia 9 de março de 2024, e eu tive que fazer uma escolha entre ser cidadã e ser mulher. Porque eu sei que se eu colocasse aquele vídeo na internet ou que se eu partilhasse com muitas pessoas, iria haver uma distorção sobre a questão da imigração, a questão dos Exato. imigrantes, e é uma escolha que tu tens de fazer isto. Isto é real. E eu, filha de imigrantes, ah, brancos, há um conflito, não é? Eu não me vejo mais nem menos do que pessoas que procuram asilo ou que procuram uma vida melhor ou ricos de visto gold. São coisas muito distintas, outra discussão. Mas Exato. enquanto se calhar se fosse eu sei que a resposta a este vídeo podia ser diferente se fosse um homem alto, loiro, de olhos azuis ou o migrante que me atacou. Isto são questões não só de ser mulher e violência, mas também de ser cidadã. Ok? Como é que eu posso alertar as minhas amigas sem este vídeo cair nas mãos erradas? Isto é muito importante, muito, muito, muito importante. Eu acho que é preciso haver muita coerência para se conseguir ter esse raciocínio numa situação extremamente complicada. E eu agradeço-te já estás a partilhar isso e obrigado por partilhares essas histórias Sim, super íntimas e super relevantes. Mas eu acho que, por um lado, é extremamente importante que partilhes, se lá está, se te sentes à vontade com, nem toda a gente se tem que sentir à vontade em partilhar tudo, mas extremamente importante para outras pessoas ouvirem e para perceberem que sim, algumas vezes perceberem que há vários caminhos e que há várias formas de fuga, outra, como essa técnica que tu acabaste de explicar, ou outras vezes só para o mundo perceber que é uma merda. Às vezes o mundo é mesmo uma merda e eu não muitas vezes diz. não, não, eu não quero dizer isto, mas enquanto mulher, lá está, desde pequena, as mulheres que ouvem vão entender esta questão de instinto construído, que o instinto da mulher é uma construção. Não sei se é por causa disso que nós tentamos justificar muitas vezes a astrologia, mas eu vou ser sincera com o que eu estou a dizer. Eu sinto que cada ataque de violência que eu sofro não é o último. Nunca. Nunca vai ser o último. Seja microagressão, seja verbal, seja física. Hum,
eu não quero ser velha e sofrer isto, mas eu sei que vou. Eu não quero, eu sinto que um dia vou ser débil, que não vou poder andar e que vou ser vítima destes maus tratos, que eu já dizia Honorei, mas, mas é isto. Isto acho que é o que me assusta enquanto ser humano. E eu acho que o instinto, o que tu disseste do instinto, vem provavelmente disso, vem provavelmente do facto das mulheres serem, estarem sempre face to face com esse medo constantemente desde que são pequenas, e então eu acho que possivelmente isso até cria o próprio instinto, porque é uma coisa, e é uma coisa que vamos ver, está na construção da mulher voltando das gerações. As gerações desde o início da história, basicamente. Sim. Infelizmente, não tem sido. Aliás, é uma coisa que eu costumo dizer aqui no podcast muitas vezes, que é sermos governados e darmos imenso poder a homens brancos cis, não tem sido a melhor coisa da humanidade até agora, portanto, se calhar está na altura de mudarmos qualquer coisa aqui. Sim, há que eu tenho longas discussões, eu adoro discutir, pronto, conversar com os meus pais sobre isto, tenho backgrounds diferentes, por exemplo, o meu pai tem um background alemão, que é uma coisa que eu, pronto, o meu pai não vou dizer que é pró-Israel, mas tem existe uma mentalidade e quem segue as notícias na Alemanha, quem sabe e quem está atento a isso, entende. Eu não entendo muito bem, mas pronto, é uma situação. Dá muito pano para mangas e depois a minha mãe trabalha com o tribunal, é uma pessoa que trabalha com a lei, então é interessante falar com ela, sobretudo sobre questão policial, sobre as forças policiais. Porque ela dá-nos informação, por exemplo, não está na internet, não está nas notícias, hum, e tu ficas da mesma maneira que tu dás de ti, da tua opinião social, seja qual for o teu background, mais conservador, menos conservador, há coisas que não têm a ver com conservadorismo de todo, têm a ver com questões, pronto, sociais e é interessante, é sempre interessante, por exemplo, eu tenho a sorte de ter isto ainda, eu tenho medo de um dia não poder ter isto, porque são as 2 pessoas com quem eu mais gosto de falar, porque custa, custa muito, mas é bom, é muito bom. Percebo, percebo. Muito obrigado mais uma vez pela tua partilha e agora vamos falar de uma coisa um bocadinho mais, eu não sei se alegre, mas um bocadinho mais aleatória, vá, vamos assim. V- Vamos falar aqui das nossas curiosidades que nós temos ou coisas que nos tenham surpreendido. Eu vou partilhar a minha muito rapidamente, porque Diz-me, eu não por tenho favor. muita para falar. Olha, eu achei isto extremamente interessante, mas se calhar para muita gente isto é outra vez daquelas coisas super óbvias do João, como é que tu não sabias isso? É Vamos voltar possível, mas ao parto, estou a brincar. exato, exato, exato. Vamos voltar a esse tópico. Mas acontece, lá está. Não podemos saber tudo Certo. e pronto. Olha, eu descobri recentemente que o peixe-balão partilha 70% do ADN humano. E isto What? para mim foi uma coisa que eu pensei: what the fuck, um peixe-balão? Mas um peixe-balão, o que é que há aqui? Mas calma, que isto não fica por aqui. Porque depois eu fiquei naquela do, ok, que outros animais estranhos é que partilham tanto ADN ou mais com seres humanos? E então, há um animal que vive no fundo do oceano, que é extremamente interessante. No fundo do oceano, no fundo dos mares, pronto, tem muitos sítios. Aham. Não é um coral, mas é qualquer coisa parecida, eu não sei bem explicar. Ok. Chamam-se ascídeas. Eu nunca tinha ouvido esta palavra. As Ascídeas. ASCI? ASCI, exato, DIAS. Ascídeas. São lindíssimos, eu acho, várias cores, várias formas. É um ser que eu nem consigo muito bem explicar e partilha 80% do ADN humano com os seres humanos. 80%. Ok. É eu já espera aí, não vou ter eu vou faço asneira com os separadores aqui no computador. Apesar de ter um iPad e um telemóvel, não importa, peixe-balão fugu japonês? Exato, 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 por exemplo. Yeah, Eh, yeah, por exemplo. Fugu e o ascídeas. Ok, esses 2 As fatores, tecidas. eu acho que isso poderá explicar o facto de nós termos todos evoluídos do oceano, não é? Tipo, Exato. levar isso há de fazer algum sentido, o oceano é tão vasto, não é? Nós temos Exatamente. partes do oceano que nós não compreendemos ainda. Ah, opá, eu só tenho uma coisa a dizer, props a todos os biólogos marinhos.
vocês fazem estas descobertas por nós, são vocês que nos fazem não dormir à noite com estes factoides. Ó, eu tenho um grave problema, é que eu adoro a Wikipédia. Eu vou ter um rabbit hole, hoje, graças a este factoide maravilhoso. Adorei o teu factoide. É muito bom, é Diz-me muito, que muito tens uma coisa para fazer match com o meu o meu facto fantástico. o meu fa eu aliás, eu tenho um pro eu sou a pessoa dos factoides inúteis, atenção, eu sei demasiados São factoides. ótimos, Hum, ótimos. eu assim, o pro eu não consigo fazer drop de bom factoide, assim, tipo, mas porque o que eu penso, coisas que eu acho que a minha é mais triste, não vou dizer triste, mas eu descobri uma coisa que é isto é uma observação pessoal, mas, hã, nós ficamos mais solitários a partir dos 30. E eu acho que há muitas pessoas que não têm noção disto. E, eu vou entrar numa cena dark muito rápido, né, mas, há muitas pessoas que começam a sofrer depressão no final dos 20 e dos 30 e não entendem porquê. E a maior parte das pessoas está habituada a ter grupos de amigos ou família, ou o que quer que seja, e é nesta altura, gente, quem está a ouvir, se está perto desta fase, se está nesta fase, não, quem está perto desta fase, por favor, interiorize o que eu vou dizer. Vocês vão estar mais sozinhos. Isto foi uma coisa que eu descobri recentemente e, e eu sou uma pessoa muito solitária e sou mesmo solitária. Nunca tive assim um grande grupo de amigos ou uma pessoa que tipo. Tenho as minhas pessoas. Eu descobri isto recentemente e não é tu não tomas vitamina D para isto, tu não há nada científico, não há nada não há um comprimido que tu tomes para isto. Não, tudo que acaba em ina, não nem a creatina te vai ajudar nisto. Gente que está nos 30, vocês estão a passar por isto e não se estão a perceber, por isso é que se sentem tristes de vez em quando. E malta que já passou por isto e que já está mais à frente, sabe perfeitamente do que eu estou a falar. A minha receita, tratem bem de vocês e tratem bem das pessoas que estão tipo, aquilo que vocês sentem que está bem, que está e que está tudo ok. Eu gosto muito deste amigo, gosto muito desta pessoa, gosto muito deste familiar esquisito que apareceu agora na minha vida. Tomem bem conta. Hum, as pessoas vão e vêm, mas nutrir, eu acho que é a palavra dos 30 é nutrir. Hum, vai-vos fazer muito bem. A partir de agora, o descartável, gente, don't do that. E não façam isso por interesse, obviamente. Há pessoas que vocês vão gostar mais, menos. Mas o que eu descobri é que a partir dos 30, it gets fucking lonely. Um, pá, isso foi o que eu descobri. E tenho pensado bastante nisto. Que o teu amigo que quando tu ias beber copos, se calhar parou de beber, agora vai andar de bicicleta. Tu próprio, se calhar, tens outro hobby, agora estás na cerâmica. Opa, e dás por ti e não compreendes onde é que vem isso. E a solidão. É a merda da solidão. Hum, arranja outro hobby sem ser a cerâmica. Ah, não sei, a bicicleta é fixe, mas há mais desportos. É a ginástica acrobática, por exemplo. Ginástica acrobática, tipo, vais ser o pior, mas não importa. Por favor, saiam do crossfit. O crossfit é um culto, gente. Estou a brincar. Mas mas, sim, o meu factoide é mais depressivo. O meu factoide é a Mariana Trench do teu factoide. É o dark, é o e havia um português no Titanic. Ok, ok. Adoro como tu passas 99% do tempo numa parte do facto e depois atenção, há um outro facto aqui, um português no Titanic, é isto, é tipo 1% dos Não. dos factos que tu trouxeste aqui, é tipo a melhor distribuição de sempre. Mas não há muito mais para falar, eu acho, sobre o Titanic, quer dizer, Yeah, mas há. O Titanic estava segregado em 3 classes sociais, em 3 compartimentos, ok? Uma grande parte da terceira classe morreu. A segunda classe foi, se não estou em erro, podem verificar isto na Wikipédia, eu acho que 60 a 60% das pessoas morreram e da primeira classe sobreviveu muita gente. Houve uma senhora que se recusou a entrar num barco
porque o marido não podia entrar porque era Man and Children First e eles morreram a beijar-se no Titanic. Isto sucede porque eu vi o Titanic no outro dia e eu chorei muito e quis racionalizar o Titanic, então fui à Wikipédia ler sobre o Titanic. E houve um senhor que sobreviveu e que depois, nos anos 20, em Nova Iorque, hum, suicidou-se por causa da economia. Foi assim. Era um tipo muito rico. Ele sobreviveu ao Titanic e se fosse agora, desculpem a todos. Desculpa, eu cena, mas sim. Sobre isto uma caixa de Pandora, eu agora vou. Yeah, yeah, yeah. Temos que fechar esta caixa. Deixa fechar esta caixa porque temos aqui mais uns assuntos interessantes, mas eu acho que isto foi extremamente útil. Olha, antes de irmos para as perguntas mais a sério, há aqui outra coisa que eu queria explorar contigo. Eu tenho que ler isto com atenção. Tu deste uma review aos CTT no Facebook onde disseste, e eu agora vou ler, dava uma estrela, mas correr atrás da carrinha da distribuição faz-me perder peso. E eu queria te perguntar porquê que tiveste que correr atrás da carrinha da distribuição? Ok. Essa não é a minha review mais engraçada, mas, porquê que eu tive de correr? Porque provavelmente eu quero receber a minha encomenda e provavelmente era uma sexta-feira. Não sei se puderes ver a data, provavelmente era uma sexta-feira e eu sei que só ia receber a minha encomenda tipo ou na segunda, uma coisa assim. Ahm, e, e então eu gosto, se é para fazer reviews, se é para fazer reviews, eu tenho um truque. Este episódio devia-se chamar Foge ao estupro e ganha pontos de reviews. Mas é. Ia dar mais views, portanto, sim, é bom. Sim, não, isto são dicas da kind. Hum, eu dou sempre, atentem a isto, eu dou sempre 2 estrelas, porque de acordo com a resposta do proprietário, se eles forem salty, tu podes mudar para uma estrela. E então eles ainda ficam mais tipo, eles: filha da mãe!" E lamento, é a praia onde eu morro, mas a minha primeira review é sempre 2 estrelas, porque é assim: "Ah é, cabrão? Já vais ver, pumba, uma. Can it get worse? Yes, it can." Isso é muito bom. Tu estás basicamente a gerir emocionalmente in advance, tipo olhando para o futuro, Uhum. a instabilidade emocional daquela pessoa. Tipo, é extraordinário. E depois a cena fixe é, o meu nome é esquisito, existem 9 pessoas no mundo com o meu nome, eu já fui ver à internet. 9 pessoas. 9 pessoas com o mesmo nome que eu, Catarina Lepel, Ok, ok? ok. E, se alguma delas me permite não voar, eu vou pessoalmente à casa dela e dou um chapo nas trombas. Mas, então imagina fazer uma review destas no Google com este nome, toda a gente sabe quem eu sou, a minha foto está lá. Eu no outro dia fiz uma na mercearia Suazo, porque eu moro perto e eles faziam karaoke até às 2 da manhã e eu não conseguia dormir. E eu fiz uma review de 2 estrelas e disse assim: "Mudo para uma, se vocês não pararem de fazer karaoke." E eles pararam e eu, tipo, percebi durante aquela semana e meti um edit a dizer: "Muito obrigada, vocês responderam, foi mesmo muito fixe, por isso vou dar 5 estrelas." E eu já tive 3 pessoas cá na cidade do Porto a dizerem: Eu estava à procura de uma mercearia asiática e eu vi a tua review e fui lá." Portanto, Muito bom. ok, Isto é uma dica muito boa. é a melhor dica. Mas atenção, não sei se podem fazer isto na Alemanha, no país do norte, por exemplo, na Alemanha, se tu fizeres uma má review, não fundamentada, eles metem tribunal, ok? Sim, eles mandam-te um cease or desist se tu tipo deres uma estrela que não faz sentido. Calma, You're going to calma, sue mano. for a lawyer. Calma. Sim. Yeah, yeah. Tenham calma, Alemanha. Façam isso só em Portugal. A minha técnica funciona, Exato, mas só no 3 exato. não. Alemães que nos ouvem, não façam isso na Alemanha, e portugueses que vão à Alemanha também não o façam, mas em Portugal, por favor, façam Não, muito, façam muito. É o que façam. toda a gente merece. A vossa vida muda substancialmente, estou mesmo a falar a sério. Existe outra, se alguém quiser visi eu adoro ler, e há uma review muito boa, se vocês quiserem procurar, na página da A Padoca de Vila Nova de Gaia. É uma review de uma estrela que eu tenho lá, porque mudei para uma estrela, com um incidente que aconteceu com o meu bolo de anos em 2022, se não estou em erro.
é bom, é literatura, a minha review é uma literatura, a resposta do proprietário é literatura. E toda a situação é uma ótima maneira também vocês aprenderem a como é que se muda um bolo à última da hora, ok? Diz-me novamente o nome do sítio, porque obviamente isto vai ter que acontecer. É a Padoca, A ah, padoca. a Padoca Vila é a Vila Nova de Gaia. É uma padaria vegan, e a minha review de uma estrela está lá, é E ótimo. tu tens isto onde? No TripAdvisor, da Não, Ford? não, no Onde? Google, acho que é Google. No Google. Sim, sim. Ok, pronto. E também se quiserem ver a da Mercearia Soazo, abrem o meu perfil e veem as reviews, são todas E a seguir, eu acho que sim. do Horto. E- Nada é Ai, ai, mentira. ai. Não, não, eu estou a adorar, estou a adorar estas dicas. Bem, eu vejo isto depois e toda a gente, por favor, vejam depois, continuem agora a ouvir o podcast mais um bocadinho. Sim, vale a pena. Eu sei que é difícil aguentarem-se com isto, mas apontem e vejam depois. Olha, Eu sei. havia outra que eu te queria. Exato, exato. Uma pergunta que eu te queria fazer, um bocadinho mais séria e um bocadinho mais formal, é Uhum. em que momento da tua vida e porquê é que. Porque eu acho isto sempre interessante. É que tu pensas, epá, agora vou ser tatuadora. Tipo, olha, estou aqui a ver televisão, foi aqui, tá, passou um anúncio e tipo, "Ei, tatuagens é fixe, olha, nunca fiz, mas é agora a minha carreira, nova carreira." Como é que aconteceu? Opa, como é que aconteceu? Opa, é assim, eu trabalhava num bar, eu não entrei logo no curso que eu queria, na universidade, não porque me enganei, sim, eu depois enganei-me depois de não entrar, ok? E então pensei, olha, vou trabalhar para um bar. Os meus pais passaram-se, disseram, nem pensar, tipo, what the fuck. E eu fui trabalhar para um bar que já não existe, foi de conceito, se alguém de Coimbra se lembrar, sítio ótimo. Hum, e eu ando sempre com diários gráficos, eu tenho sempre diários gráficos comigo, estou sempre a desenhar. E pronto, houve um amigo meu que é o Libelinha, a voz do Rato Mickey, que se virou para mim, o Libelinha é icónico, é um rapaz cheio de tatuagens, e ele disse: "Hey, olha, devias ser tatuadora." E eu: "Ok." E então fui a um estúdio pedir aprendizagem, tinha 17 anos. Não, mas calma, porque que ele disse que tu deverias ser tatuadora? Porque tu desenhavas na altura e ele achou, tu desenhas bem? Sim, faço desenho, sei lá, desenho desde que nasci. Eu, aliás, tenho. A minha mãe disse isto, mas eu não sei muito bem se isto é verdade ou não. Ela levou-me ao médico uma vez e o médico disse que eu tinha metromorfismo fino, não sei, não, eu posso me estar a envergonhar aqui, eu não quero muito saber. Uma coisa sobre mim, eu sou a vergonha alheia, eu não quero saber o que é que as pessoas pensam de mim. E então a minha mãe disse, o médico disse isto porque eu estraguei as paredes todas de um apartamento, então eu tenho muita inclinação a desenhar, enquanto desde criança que desenho. E bem, mal, quer que seja. E então alguém disse-me: "Olha, hey, porquê que não vais ser tatuadora?" E eu no dia a seguir fui a um estúdio de tatuagem, pedi aprendizagem, disseram-me para eu esperar até aos 18, que faltavam alguns meses na altura. Esperei até aos 18, iniciei o meu treino, e, e depois apercebi-me que é uma indústria da qual eu gosto, é uma indústria que tem muito a ver com muita coisa para além da tatuagem em si. Ahm, eu comecei numa altura que eu acho que muita pouca gente, pronto, há muita gente a começar hoje em dia, mas uma altura onde havia poucas mulheres na tatuagem, ou seja, eu vi o feminismo a soltar-se neste mundo, em Portugal, pelo menos. Na minha altura, quando estava a tatuar, havia muitas poucas mulheres portuguesas, ou quase nenhumas, a tatuar. Havia muitas mulheres, havia mais mulheres estrangeiras, e era, não vou dizer que me sentia sozinha, mas eu sinto que o meu percurso demorou, precisamente por causa de ser um mundo. Eu não vou dizer que pertenço ao mundo queer, acho que sou mais uma, como é que se diz? Uma, não é adepta, uma aliada, e adepta, sou uma aliada queer, penso. É o melhor grupo, eu É o também melhor sou muito aliado. grupo. Se fosse haver um apocalipse, I want the gays. Mas, Sempre, sempre. hum, mas sempre me senti assim, então sinto que nunca tive uma abertura. E nós, atenção, não só fazemos imagens em corpos, mas lidamos com pessoas nuas, não seja só fisicamente como de espírito. E isso é uma das coisas que eu mais gosto, acho que é a psicologia da dor que envolve a tatuagem. E, e gostei, continuei, interrompi por causa dos estudos, da universidade, entretanto voltei e não penso, processo tudo como tatuadora. Só, é, é a minha vida, não vejo outra. Exato. I was molded by it.
Não, acho que é extremamente interessante. E ainda nesse assunto eu queria te perguntar uma coisa, que é que formação é que existe à volta da pele? Porque, pronto, há doenças de pele, há tipos de pele muito diferentes e por exemplo, eu tenho um eczema atópico, que é uma cena super chata e sou super sensível a essas merdas todas. Sim. E há outras 50.000 doenças. Portanto, eu ia te perguntar, normalmente, no mundo das tatuagens, há formação específica para se entender as diferenças de pele, ou isso é uma coisa que cada um decide fazer, ou cada estúdio decide fazer? Vocês são quase dermatologistas? Não? Como é que é? Então, é assim, depende muito do interesse pessoal da pessoa, e aqui é uma coisa que eu vou entrar meio política na situação, que é, nós não temos nada que nos proteja enquanto tatuadores, e os clientes não têm nada que os proteja. E isso está muito errado neste momento na indústria da tatuagem. Em Espanha ainda vá que não vá, no resto da Europa muito mais avançado. Isto é outro tema de pano para mangas. Hum, Tu, enquanto profissional, tens de ter canais, tens de pesquisar, tens de saber sobre isto. Não existe título nenhum, não existe. Tu aprendes, se tu quiseres mandar vir uma máquina da. Agora, como é que se diz? É o Temu, AliExpress, da Amazon. Podes mandar vir uma máquina, aquilo vem com instruções, tu fazes o que quiseres, sem higiene, segurança, o que quer que seja. Hum, e é assim que funciona em Portugal. Eu comecei numa altura onde ainda era comum pedir aprendizagem nos estúdios de tatuagem, ou seja, eu comecei com ir a um estúdio pedir aprendizagem, ser aprendiz. Não ganhas muito dinheiro. Eu, aliás, o que eu digo era na altura tu tinhas ah, work by day, tipo limpar a barrichão. E sim, as pessoas podem dizer o que quiserem, isso é exploração. Nós somos um mundo à parte, gente. Tatuadores são um mundo à parte. Acho que o comum mortal nunca vai entender isto. Então tu varres durante o dia e à noite trabalhas num bar, trabalhas muito, fazes o que saca do cu o teu dinheiro, basicamente é isto, para tu sobreviver. Hum, e depois be good at it. Tu tens de procurar, tens de fazer uma pesquisa sobre com o que é que tu vais mexer, com a pele, e não só com a pele, como eu disse anteriormente, tu és um psicólogo, tu tens de saber a ciência da dor e do bonito, ok? Tu tens de. Muitas vezes tu estás numa marquesa com uma pessoa durante uma hora e a pessoa está a sofrer, está a sangrar, e tu tens de saber manipular isso. Hum, eu acho que nós envelhecemos rápido também, somos pessoas que precisam de terapia. Se um tatuador sem terapia não it does not compute. Ou fazer terapia ou alguma coisa que te faça dispersar depois do trabalho, porque senão não funciona, ficas maluco. Hum, eu tenho por acaso, eu inscrevi-me num ginásio aqui ao lado tem jacuzzi, portanto, mas, mas basicamente é uma profissão que advém muito de que não podes fazer isto sozinho, tens de confiar noutros tatuadores, tens de confiar em muitas outras coisas para poderes fazer o teu trabalho direito. Relativamente à questão do eczema, por isso é que nós temos formulários de responsabilidade, termos de responsabilidade, e também fazemos a nossa própria pesquisa sobre condições de pele. A pele é o maior órgão do corpo humano. Eu tenho a minha fair share e, por exemplo, quando eu sinto que não sei, respondo que não sei e que não tatuo. Portanto, eu tenho um vasto, hum, não tatuo, uma lista de coisas que não tatuo, desde mulheres a amamentar, por causa da questão, já agora fica respondido a algumas pessoas se algum tiver interesse, que é a necessidade de ter uma ferida que precisa de antibiótico. Nós não tatuamos por causa disso, porque ainda existe retém de leite, então eu não tatuo, pelo menos mulheres a amamentar. A questão do eczema, há muitos tipos de eczema. Eu inclusive, há pessoas que também fazem alergias a componentes, as tintas têm vários componentes diferentes. Eu faço se me podem dar uma lista de ingredientes, aconteceu-me uma situação com uma pessoa que ela me deu uma lista de ingredientes, eu verifiquei, não tinha isso no pigmento, e nós fizemos um teste com pontinhos para ver como é que o corpo reagia ao longo do tempo. Tudo ok, nós fizemos a tatuagem sarou, mas advém essa pesquisa, a questão que é mais médica, mais científica, infelizmente tem que partir da pessoa. E não quero deixar isto de parte, este tópico é muito importante, a questão da contaminação cruzada. Infelizmente não há, quer dizer, existem cursos de higiene e segurança, muita gente isso tem, inclusive, por exemplo, na restauração.
Cá em Portugal, eu penso que havia uma altura em que tu podias tirar gratuitamente e já não podes. Eu estou a falhar na minha pesquisa e digo isto concretamente. Eu estou a pensar em tirar o meu fora de Portugal. Hum, Apesar de ter aprendido a tatuar num estúdio que tinha referência pelo Tribunal do Trabalho como um estúdio próprio e com saúde e com as normas de higiene bem Com a, de- com a dentição toda, dentes, tudo, tinha tudo. opa, fogo, meu Deus, a sério, as coisas que eu já vi. E, não, e então, por exemplo, a questão da contaminação cruzada, que é muito importante. Eu vou só dizer isto para vocês terem noção, quem está a ouvir, os estúdios cá em Portugal não têm a obrigação de terem contentores daqueles de incineração de para as agulhas, ou seja, não é obrigatório. Há pessoas, há profissionais, há pessoas que não são profissionais e que são tatuadores ou o que quer que seja, que têm esses contentores e metem no lixo, ok? As agulhas usadas no lixo. Mesmo que, por exemplo, por favor, eventualmente, se alguém estiver a ouvir e me possa corrigir, tudo bem. Posso estar a dizer algo mais, não mas eu tenho quase certeza que não. O vírus da hepatite e do HIV fica algumas horas, portanto, está ali, pode haver contaminação por uma agulha estar pousada. Eu acho que não ultrapassa as 72 horas, mas existe um período de tempo em que poderá haver esta contaminação. Portanto, quem faz este, quem não quer pagar um serviço que devia ser obrigatório e coloca isto no lixo, está a colocar imensas pessoas em risco. Pronto, e isto acontece, ok? A outra é montagem de bancadas sem se saber questões básicas de contaminação cruzada, que é um enfermeiro, que é um médico, que é um engenheiro nuclear, penso, tem de ter. E é uma formação que nós devemos ter por obrigação, a nossa profissão devia ser mais reconhecida para isto, porque nós trabalhamos com sangue, nós estamos propícios a uma contaminação. Eu já me aconteceu já me aconteceu quando estava a começar a tatuar, piquei-me, acontece muito no início, é muito comum. Felizmente estava a tatuar pele de porco. Felizmente fui fazer análises e faço análises com regularidade por causa desta mesma situação, mas tive a situação um um colega que picou-se, e decidiu iniciar o PrEP. E uma coisa que nós temos, graças a Deus, no nosso sistema de saúde, no Sistema Nacional de Saúde, é que nós temos acesso à medicação gratuita como ao PrEP, para questões dessas. Portanto, não é só, não é só tipo a contaminação por atos sexuais ou o que quer que seja. Portanto, alguém que esteve em contacto com pessoas com HIV ou hepatite ou a questão das drogas também, etc. Nós também temos profissões como a nossa que não são de médicos ou o que quer que seja. Temos já esta profissão que devia estar mais abrangida e mais e mais sinalizada precisamente por causa disto. E o que eu sinto é que, por exemplo, eu não sei se alguém se isto é uma linha de pensamento, o PrEP está muito associada à questão queer, por causa da contaminação supostamente de pessoas homossexuais que transmitem o HIV, dados ganhados, by the way. Mas o PrEP também de certa maneira existe por causa disto. E o meu maior grande medo que eu tenho em Portugal é que nos retirem, o acesso a esta medicação, precisamente por estar, associada, ao mundo queer. E é por aí que eu sinto que podem mandar questões, por exemplo, como o aborto abaixo, Exato. Sim. IVG já agora, mas também o PrEP em Portugal, que é um medicamento gratuito e que alguns conservadores vão dizer: "Nós não precisamos disso, porque são os gays que transmitem a SIDA, HIV". Não há, não há nenhum direito garantido. Não há, pronto. Portanto, Isto é muito importante, eu queria muito frisar isto, porque tatuagem não é ser só freak. Há saúde envolvida e nós estamos em risco por termos um governo mais conservador. Questões como estas, pessoas como eu, que faço tatuagens, paro de ter acesso. Esta pessoa que está aqui, vocês estão a ouvir, paro de ter acesso a uma medicação gratuita, ah, porque me piquei. Eu e somos todos iguais e toda a gente devia ter acesso a isto, mas não há só uma generalização, há mais pessoas à volta disto, ok? E é muito importante. Queria deixar isto claro. excelente, excelente mensagem. Eu acho que sim, acho que é extremamente importante falar-se dessas coisas. Se calhar fala-se pouco e deve-se falar mais, principalmente na questão dos direitos, porque isso é um ponto extremamente importante. Toda a gente pode pensar, ah, sim, mas já se votou em relação ao aborto, já se votou em relação a isto e àquilo.
Pá, mas os direitos vão e vêm muito facilmente e se nós não continuarmos a batalhar por eles diariamente, podemos ficar sem eles. Mesmo aqueles que parecem o mais óbvio e mais básico possível, e a história já nos mostrou isso. Eu só quero acrescentar uma coisa já agora sobre a questão do aborto. Para quem não sabe, Acrescenta. nós temos o aborto em Portugal, temos a lei da IVG, mas se descobrirem mulheres, se vocês descobriram que estão grávidas a uma sexta-feira, vocês só podem abortar nos dias úteis, ok? Sábado e domingo não conta. Isto é real. E têm 3 dias para ir para casa pensarem que não estão abrangidos neste dia, ok? Portanto, se alguém desconfiar que está grávida, isto é real, eu não estou a brincar, eu estou com a voz séria, gente. Tentem, se desconfiarem, é quarta-feira, vão a correr. Marquem, porque senão vocês ficam quinta, sexta, sábado e domingo não conta, segunda-feira, obrigatoriamente em casa a pensar se podem ou se querem fazer uma IVG, ok? Isto é real. Fim de semana não conta. Muito, olha, não fazia ideia. É giro. Exato. Obrigada. Yeah, yeah. Muito interessante. É Muito assustador, interessante. assustador. E muito importante. Olha, outra coisa que eu tenho muita curiosidade de saber sobre ti é qual era o teu filme preferido quando tu eras teenager? Opa, você Tipo, diz, diz. não, não diz tudo, continua cá. Não, eu ia só dizer que não quero perguntar quando eras criança, porque a maior parte das pessoas pode-me dizer, tipo, Disney, isso não tem muita piada. Eu queria algo assim fora do circuito muito demasiado infantil. Queria, sei lá, aquelas cenas assim mais. Não sei, olha, posso dar um exemplo. Eu tive um Queres momento da minha vida. Yeah, yeah, eu tive um momento da minha vida. Pronto, eu acho que quando era muito, muito novo, o Exterminador 2 foi tipo um marco para mim. Foi tipo, yeah. uau. Que é um filme que eu continuo a adorar hoje em dia. Gosto muito do Cameron. Sempre era grande fã do Schwarzenegger quando era novo. Sim. Pronto. Tudo ok. E depois eu tive o Jurassic Park 2 como filme preferido. Isso é O segundo, o segundo. Acho que sei as falas de cor desse filme, é tipo ok. uma grande cegada. E um outro filme, e eu acho aleatório, e olhando para trás hoje em dia, eu penso, ok, foi a Múmia. Portanto, Yeah. a Múmia, um bocado estranho. A Múmia, Não, não, exa- Rachel Zegler, se não estou em erro, bomba. tá- A a Rachel. Ah, sim, exato, sem dúvida. Sim. linda, das mulheres mais lindas. Eu lembro-me de ver esse filme pelo menos 3 vezes e colar no ecrã, eu acho que é das mulheres é ela, a Marion Cotillard, Uhum. lindas, lindas. Há uma geração de mulheres Voto. que são e o gajo careca bizarro. Opa, sobre filmes, eu adoro cinema, eu sou muito fã. Eu sei. Eu sei, por isso é que eu queria ir assim a uma altura assim um bocadinho mais cringe da tua vida e que tu me digas assim uma cena aleatória, ou então pode ser um filme extremamente filosófico aos 12 anos, não sei. Opa, aos 12 é que eu vou dizer mesmo isto, e é uma coisa que é muito importante. 12 anos, eu vou puxar para os 13. Eu comecei a tipo, eu tive a coisa dos torrents muito cedo, muito, muito cedo. Muito tech savvy, não é? Eu gosto muito de filmes de terror, muito mesmo. E eu lembro-me que tinha 13 anos e vi o Alien. O Alien no original, o Último Passageiro, e é desde então o meu filme favorito. Eu adoro tudo no Alien, adoro tudo na saga do Alien. Major fan, e eu vou dizer que é o Alien. Ahm, eu não compreendia o que era o Alien, eu achava graça ao início, porque era haha, um bicho e não sei o quê, e evoluiu tão rápido para uma coisa. Eu sei todos os factoides do filme, todos, todos. Eu sei os erros de raccord do filme. Eu sei o que aconteceu aos prólogos do filme. Eu consigo fazer a interligação de cabeça dos planetas do Prometheus para o Último Passageiro. Ahm, há coisas de errado nesse filme. Epá, o Alien é um banger. É um banger, banger, banger. E nota, eu vi o Woody Allen muito depois disso. Eu assim, já toda a gente admirou quadros do Hitler e não sabiam que era do Hitler, gente. Eu eu não eu terrível o que eu acabei de dizer, mas o Woody Allen não é propriamente boa pessoa. Hum, Nada, acho que Tudo. nada. Mas eu gosto dos filmes do Woody Allen, gente, são lamechas, são bons. O Café Society é absolutamente eu lembro-me que eu sei que não é grande espingarda, mas olha, o Café Society eu adoro, porque Ok. eu consigo escrever-te um mini essay sobre como
há paralelismos entre o Café Society e os filmes do Gaspar Noé. Tipo, Ok. por causa da cor Portanto, só do filme, eu adoro a cor do Café Society, dá-me tranquilidade, dá-me alegria, dá-me mesmo alegria. e os filmes do Gaspar Noé dão-te, Não, não, tranquilidade? especificamente do Café Society, do Woody Allen. Ok, ok, Dá-me ok. Não, mas como tu estavas a dizer o paralelismo com os filmes do Gaspar Noé, eu estava a pensar se o Gaspar Noé também te dava tranquilidade. Não, aliás, eu desenvolvi um problema enorme sobre entrar em túneis de carro por causa de uma cena que acontece no Enter the Void, do Gaspar Noé, e eu não consigo, o meu coração bate ainda. Eu vi esse filme, tinha 18 anos ou 19, se não estou em erro, e, eu lembro-me de aquilo chocou-me tanto, aquela imagem no meu MacBook de 15 polegadas arrebatou-me e custou-me mesmo muito custou-me mesmo muito ver aquela cena, hum, super impactante, hum, Dangas. E gosto muito de Gaspar Noé também, acho que é limitado, se tu gostas, sabes para o que é que vais ver, sabes o que vais ver, é muito interessante. Acho que visceralmente o Irreversível, obviamente, eu não sei, eu vou dizer, há um termo em alemão chamado Unheimlich, ok? Há um livro de Freud sobre isto. Unheimlich é traduzido para português, é como um nosso saudade, não, uma coisa tipo saudade. Unheimlich é um sentimento familiar de uma casa assombrada. Ou seja, tu estás na casa assombrada, tu assombra-te, mas de certa maneira é uma coisa não é familiar, é you've been there. E eu acho Percebo. que quem experienciou violência física, psicológica, de certa maneira, sabe que o irreversível é unheimlich. Mulher, homem, tudo não binário, é real isto, ok? E eu acho que essa foi a minha experiência da adolescência no cinema, é perceber o sentimento unheimlich do irreversível. Isso é assustador, é assim. Depois vi o Nemo 9 vezes no cinema. 9 vezes. 9 vezes. Sim. Hum, yeah. Ok. Hum. Estou a tentar reagir de forma o mais natural possível, Eu não mas consigo ok. chorar a ver o Nemo já. Podes passar, eu vou tipo Ok, 9 vezes eu acho que é. Já viste o livro dos recordes do Guinness para ver se não, eu tenho mas tens não tenho como direito a uma provar coisa? isso. É assim, eu não tenho como provar Ah, já não tens os bilhetes. Pá, devias não, ter não, guardado, sim, caraças, não 9 tinha. vezes. Eu tinha pai não tinha 9, tinha pai eu 10 se calhar, quando mesmo saiu. Mas espera aí, os teus pais levaram-te 9 vezes ao cinema? Não, E tu essa idade? não, eu vou dizer se calhar tinha 11, pronto. Podemos verificar isso, mas então é assim, eu tinha um cinema muito perto do o ensino básico e os meus pais trabalhavam muito, então, eles ensinaram-me a andar de autocarro da escola para casa. E eu era aquela criança que poupava a mesada de uma maneira super bizarra. Eu era aquela criança que tinha 50 € ao final do mês de mesada. E então eu escapava muitas vezes para ir ao cinema. Não ia tipo às aulas de inglês, ia ao cinema. E Sozinha. sozinha. E eu, se não estou em erro, podem verificar isto. Eu acho que o Nemo teve data de estreia se calhar em março, porque eu lembro-me que coincidia com muitos aniversários de muita gente da minha turma, que eram nascidas em março, abril. E eu lembro-me que, fui ao cinema, pá aí há 3 festas de aniversário, 3 das vezes foram, ver o Nemo, ok? Foram os anos de Mariana, foram os memória seletiva. Foram os anos 2 Marianas de uma Ana Catarina, se não estou em erro, e fomos ver o Nemo. Outra vez foi porque eu gostava de um rapaz da escola e perguntei se queríamos ir ao cinema. Ahm, e fomos, mas ele não foi comigo e eu fui ver o Nemo sozinha. E depois as outras pessoas tenho livre vontade só. Tipo, e quem for de Coimbra conhecer o Cinema Avenida, foi ao Cinema Avenida ver o Nemo. Não. Fantástico. Até porque, pá, por norma, um filme no cinema, pelo menos antigamente, 3 € eu em acho que a maior. Não, sim, sim, e eu estou a pensar no tempo que o filme ficava no cinema, porque eu não acho que o filme ficasse 9 semanas. não, Ou seja, quer dizer que tu foste várias vezes numa semana. fui várias vezes uma semana, sim. Sim, 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 Fantástico, definitivamente. fantástico. Mas imagina, tipo, a pessoa na bilheteira a ver uma É criança isso, é isso. sozinha. É isso, é tipo,
ok, isto já é a segunda vez que ela entra aqui. E o que é que será que essa pessoa pensou? À quinta, sexta, sétima, oitava. Pronto, mas se não chamou os bombeiros, está tudo ok. Não, está tudo É. ok, está tudo Ou se calhar não, devia ter chamado, eu acho que se calhar chamava, mas pronto. opa, era os dois início dos 2000 do género, não ninguém fazia muitas películas. Exato. Nessa altura, yeah, é quase a altura ainda que se fumava dentro dos cinemas, quase. Sim, eu fumava cigarritos quando criança. Eu vinha da fábrica de tabaco. Estou a brincar. Imagina. Isso era um bom twist, era um bom Uau, twist. era lindo. Ah, olha, vamos saltar aqui para a parte final do nosso podcast, que são as sugestões culturais. Ok. Ah, vai ter que ser. Isto aqui para as sugestões culturais. Sim, bora lá. Quem é que começa? Eu ou tu? Tu, Ok, pode diz-me, ser. agenda cultural. Então, olha, Sim, o que é que eu tenho para ti? Eu tenho quatro coisas completamente diferentes umas das outras. ótimo. Primeira, que tu falaste tatuadoras e eu quero trazer aqui Mariana Cáceres. Um grande props para a Mariana Cáceres, que é Mariana, um beijo. e é uma artista mind-blowing, fantástica. Ahm, eu quero trazer um anime que se chama Haibane Renmei Ai, bem. e é um Haibane Sim. Renmei Ah, ok. e é sobre um. Eu não sei explicar isto, mas eu vou tentar. Ora, é uma vila onde só vivem crianças e essas crianças têm uma auréola à volta, tipo anjinhos, e a determinado momento da sua vida cresce-lhes umas asas nas costas. Não conseguem voar, mas crescem-lhes umas asas. Eles não se lembram de nada, ou seja, só acordam um dia nessa vila e têm 6 anos, 7 anos, 8 anos, 12 anos, não se lembram de nada. A vila tem um muro gigantesco à volta, ou seja, eles não conseguem sair, mas há uma porta com um guardião que guarda essa porta, pronto, e que num dia quando crescer as asas e quando as asas ficarem pretas, tu podes passar essa porta, e descobrir o que é há além desta fortaleza. Mas entretanto eles vão vivendo o dia a dia e trabalham numa bakery, trabalham numa clock tower. Tem uma estrutura, exato, porque eles acordam e é tipo: "Ok, temos que manter isto aqui vivo e temos que fazer comida e temos que fazer tudo mais". Mas eu recomendo imenso, tem só 3 episódios, é um anime muito sobre, isto pode ser um spoiler, porque é o primeiro episódio, sabe-se logo. É muito sobre suicídio, é muito sobre suicídio infantil, é muito sobre sonhos e é muito sobre, o que está entre a vida e a morte, ou seja, o limbo. Portanto, recomendo muito, é muito Ok, interessante. adoro. E as últimas 2 recomendações são Clipping, eu acho que mais gente neste planeta deve conhecer os Clipping, é uma banda de hip hop industrial, Oh, ele é uau, ator, um dos vocalistas é ator, tem uma dicção excelente, fantástica, eu adoro a voz dele, ok. e aquilo é extremamente agressivo muitas vezes, ou seja, eu sou uma pessoa cujo o meu background vem do metal, portanto, para mim isto é extraordinário, porque é uma forma muito agressiva de rapar, e tem muitos sons do industrial, portanto, muito fixe. E a última recomendação é um filme alemão, chama-se The Teacher's Lounge, é recente, é 2023, é do bem, ele é alemão turco, nasceu na Alemanha, mas os pais são turcos. Ilker Satak, eu não sei se estou a dizer bem o nome ou não, mas eu recomendo muito, é sobre uma professora numa escola que, pronto, certo dia há uma acusação feita a um aluno e depois começa a ser feita uma investigação para a escola e a professora mete-se um bocadinho no meio disso tudo e depois os alunos viram-se contra ela e pronto, há mil e uma coisas a acontecer. Extremamente interessante. E é isto tudo que eu tenho para recomendar. Olha, Diz-me. eu vou seguir a tua linha de pensamento, porque eu tenho sempre recomendações, também de várias coisas. Não é que eu seja uma agenda cultural perfeita, mas era uma discussão que eu tinha muito com as pessoas cá de Porto, e sobretudo um grande amigo meu, Manuel, o doutor Manuel, Manel Melourinho da Saliva Viva, ah, que é um punk roqueiro eterno, e falava-se muito sobre como as pessoas não tinham acesso, ou não é não ter acesso, onde é que está a informação da agenda cultural, isto é muito bom. Muito curiosa, gosto muito do tópico, ah, Turquia e Alemanha, acho que é tipo, há muitas coisas interessantes, ainda bem, sobre isso, e tenho uma grande amiga turca alemã, sem ser turca, a Aylin, gosto muito dela, e é uma pessoa muito bonita, que é música.
E pronto, olha, fiz gostei muito das tuas, sugestões. Eu vou dar as minhas. Então a minha é o Alien de 79, é o Prometeu, estou bem que não é nada. Não vou dar isto como sugestão. Mas, O Prometheus não pode ser sugestão, peço desculpa, mas guardamos essa discussão para outro dia. meu Deus, ok. Ok, deixa-me estruturar aqui uma coisa então muito rápida. Olha, um filme que eu gostei muito recentemente e que eu recomendo a toda a gente, porque eu não conhecia muito cinema japonês. O título em português é O Mal Não Vive Aqui, ou Evil Does Not Live Here, é o nome do filme. É um filme sobre uma aldeia que querem abrir um resort de turismo, uma aldeia no Japão. Ahm, e eu gostei muito, muito deste filme. Eu esteve no Cinema Trindade, para quem é do Porto, eu esteve no Cinema Trindade. Não sei se está disponível no Mubi ou no Filmin, mas é obrigatório. E quero ver o outro, o novo do Wim Wenders, que ainda não vi, não lembro do título, mas também é um filme de origem japonesa, se não estou em erro. E gostei, gostei, Sim, gostei muito. filmado no Japão. Filmado no Japão, pronto, mas certeza e espero que siga isto, porque eu adorei finalmente as pessoas só estão, sabes? Podemos só estar, é bom. Eu por referência, pronto, e não fugindo disso, eu não consegui ver tudo ao mesmo tempo e eu não consegui, pronto, é só para terem como referência este filme. É a vibe do "o mal não reside aqui, eu não vivo aqui", é muito, muito, muito bom. Hum, Relativamente à música, não vou dar uma banda, mas vou avisar que às segundas não se passa nada. É uma rubrica da Saliva Diva que acontece na Socorro, uma loja de discos no Porto, Central. Portanto, se vocês não tiverem planos para fazer à segunda-feira na Invita, podem ir ver um concerto, podem apoiar jovens artistas, não só apenas da Saliva Diva, se não estou em erro, mas de outras editoras. É um circuito da música independente recém, tem cerca de não sei se um ano, mas eu não gosto nada de ser à sexta e ao sábado, então segundas-feiras, é absolutamente divino, é mesmo muito bom. Outra de música que eu quero dar, porque só para a minha terceira, eu noto que há um artista musical que há muita gente não conhece, que se chama Bayuca. Ele é relativamente famoso por alguns circuitos, não por todos. Vi a tua cara que não conheces, por favor, vai ouvir. Não? O Bayuca é um artista produtor. Eu vou dizer, tipo, não vou dizer que é independente, porque ele já dá concertos bastante grandes. É música eletrónica, mas os discos que ele tem vindo a fazer é sempre com um artista em suporte, em apoio, support artist, apoio, Sim, sim. e de várias regiões da Península Ibérica. Ele tem featurings com malta portuguesa, tem música sobre as zonas de Portugal, tem artistas a cantar em valenciano, em galego. Ele um dos artistas que canta com ele uma música chamada Veleno com Rodrigo Cuevas. Ele vai tocar com uma artista de fado chamada Lina, no Porto, este mês na Casa da Música, dia 30. Muito, muito bom. Portanto, Baiuca e o concerto ao vivo é uma efervescência corporal, é muito bom. Ele vai estar também em Santiago de Compostela, o Baiuca, e eu gostava de ir ver, mas já está esgotado em janeiro. Portanto, por favor, foi um dos melhores discos de vinil que eu adquiri, foi o Embrujo de Baiuca. E uma quarta, meu Deus, tatuagem, não posso falhar a isto. Pá, meu Deus, tanta gente bonita para recomendar. Isto é aquela parte terrível. Eu não vou. Ah, agenda cultural, meu Deus, não, eu não vou meter nisto. Eu não vou meter isto porque senão vão-me matar. Porque eu gosto tanto, toda a gente, eu podia fazer aqui um drop de tantos nomes. Perguntem-me. Olha, vou-vos dar esta satisfação. Falem comigo. Eu adoro que interajam comigo. Se pensarem em tatuar, se não tem de ser comigo, obviamente eu vou-vos dar recomendações de milhões de pessoas. E já sei o que é que vai ser a minha última recomendação. Vai ser comida. Hum. Por favor, a nível de comida. Espera, agora fiz a geneira, caraças. Gosto de tanta comida, tanta gente. Merda. Eu gosto como tu fazes, como fazes o momento crescer e esperas o ponto Ah, certo para atirar. fuck, isto dói tanto. Ok, já sei. É só porque eu não vou estragar os meus good spots.
perguntem-me também. Falamos de comida. Quem quiser falar de comida, fala de comida. Mas Exato. Fica aqui o teu número, portanto, 91247, liguem. 91666666. Não, mas estejam à vontade para interagir. O meu último é um bocado terrível, porque, terão de ir a Berlim. Eu sei que há vários sítios que fazem kebabs e o que quer que seja, mas para mim eu encontro um momento de paz. O meu momento de paz garantido é comer um falafel com halloumi no Jacobs, em Wesserstraße, acompanhado de uma clube mate. Epá, eu não podia ser mais fucking hipster a dizer isto, gente, mas eu encontro ali um momento de paz, muitas vezes. Ahm, Eles têm peanut sauce, eles têm 7 molhos diferentes, gente, Ok. e é barato. E eu gosto, eu tenho vindo a descobrir um bocadinho mais fine dining recentemente e sítios, não, já sei. Comam a tosta francesa do Raka, é isto. Drops. Se estiverem no Porto, a tosta francesa do a Também. rabanada do Raka, damn, oh, ai meu Deus, it's a guilty pleasure. Mas sim, são estas as minhas 4 recomendações, portanto, o mal não reside aqui, a saliva diva, hum, o o o kebab em Wesserstraße e qual é que era a mulher no meio? Baiuca. Baiucas. É eu acho que vou chegar a casa e vou ouvir Baiuca. Eu ouço Baiuca, é a minha soundtrack. Essa é a minha Eu vou ouvir, sem dúvida nenhuma. sim. Fiquei bastante interessado. Portanto, tudo o que envolve as pessoas querem fazer coisas e que nota-se que estão a fazê-las por amor, acho que é o mais importante. É, Muito bom. Excelente mensagem. Excelente, excelente mensagem. Olha, muito obrigado por esta conversa extraordinária e obrigado por aquilo tudo que partilhaste, que é extremamente, extremamente importante. É preciso obrigada. coragem, é preciso força e eu acho que é muito útil para toda a gente ouvir. Portanto, foi muito, muito fixe. Muito obrigado. Obrigada eu. Estou mesmo contente. Não, não, obrigado eu. Não, não. Não. You know you're old. Ok, olha, deixa-me uma pergunta, quando é que tu vens a Portugal? Isso fomos off do fim. Não, Só dizer adeus às pessoas. mas precisam de descobrir. Não, não, eles não precisam de saber. Vamos só dizer adeus às pessoas. Adeus, muito obrigado. Até Ok, à próxima. obrigada a todos, eu espero que Até à próxima temporada. não, tchau.